Vamos reunir o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que aqui se fazem presente, aos nossos irmãos desencarnados, que o número é muito maior do que nós encarnados. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a cada um de nós. Que neste momento de prece, Senhor, de comunhão contigo, possamos nós direcionar também aos nossos irmãos de humanidade, necessitados como cada um de nós. Que esta prece sirva como um bálsamo que consola, como luz na sua caminhada, e que sirva também o aquecimento, Senhor, nessas noites frias, dos nossos irmãos que dormem pelas ruas, sem um teto, sem um agasalho. Que ele seja aquecido pelo teu amor, através desta prece, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e nos livre do mal. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, em nome da equipe espiritual que nos assiste, declaramos aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor nos envolva agora e sempre. Passamos a palavra à nossa irmã Aline e rogamos a Deus muita paz. Deus te abençoe, querido. Boa noite. Boa noite. Que bom que nós estamos aqui reunidos hoje, né? Nesse cenário que a gente vem enfrentando, nesse turbilhão em que o mundo está envolvido, e ainda assim a gente encontra forças, bom ânimo para nos reunirmos e falar um pouquinho dos ensinamentos de Cristo, né? Quando os cristãos eram jogados para os leões, eu sempre gosto de usar essa história porque a gente enfrenta leões todos os dias. Desde o momento em que a gente se entende por gente na vida, enquanto a gente pisa na terra, cada dia que a gente acorda para enfrentar os nossos leões. Então, quando os cristãos eram jogados aos leões, conta-se que Nossa Senhora aparecia para eles, momentos antes deles serem jogados, né, para deleite do público que gritava pedindo sangue, que Maria aparecia para eles e dizia: não chorem, porque eles gritavam desesperados com medo da morte dolorosa que viria a seguir. E ela dizia: não chorem, tenham bom ânimo, porque eu vos espero, daqui a pouco estaremos juntos. Né? Jesus vem para abraçar todos e estaremos juntos finalmente. Então os cristãos, quando entravam naqueles lugares terríveis, eles entravam de mãos dadas e entravam cantando para Nossa Senhora. E até que o último perdesse a vida, permaneciam cantando. Então eu vejo muito isso retratado nos templos religiosos que hoje tem, e nos lares onde as pessoas se reúnem para falar de Jesus, em meio a toda essa dor que nós estamos vivendo no planeta Terra nesse momento. O convite da noite é para que a gente fale sobre o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, especificamente sobre a parte de orgulho e humildade. E quando Jesus dizia bem-aventurados os pobres de espírito, ele falava dos humildes, né? E a humildade é mesmo uma virtude que está bem esquecida entre nós, né? Está escrito aqui: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo.
Então, muitos exemplos, muitos trabalhadores já passaram pela terra, e o exemplo principal, eu acho que a virtude principal retratada em cada um foi a humildade. E quando a gente pensa nesse contraponto entre orgulho e humildade, existem algumas linhas tênues que normalmente a gente erra e acaba ultrapassando, né? Então, humildade nada tem a ver com fraqueza. Muitas pessoas veem como fraqueza uma pessoa humilde. Outro erro que a gente comete é confundir humildade com o saldo da conta bancária. Uma pessoa humilde não é uma pessoa pobre. Uma pessoa humilde não é uma pessoa desprovida de bens materiais. A humildade está relacionada ao espírito e não ao que carregamos no bolso, não ao que temos no banco, não à qualidade do piso da nossa casa, ou o conforto do nosso sofá, ou o modelo do nosso carro. A humildade é muito mais. A humildade é a forma como nós vivemos, é a forma como nós nos posicionamos, é a forma como nós tratamos os outros e principalmente como nós tratamos a nós mesmos. Da mesma forma, o orgulho não é coragem. O orgulho é uma prisão. Né? O orgulho, comparando, é como se em meio a um naufrágio, o humilde se agarrasse à tábua de salvação e o orgulhoso à âncora. Quando a gente se agarra muito ao orgulho, tudo que nos acontece de dificuldade, os desafios que a vida traz, porque a vida é desafio, né? Ninguém está aqui de férias na Terra, né? Nenhum de nós. A vida é cheia de desafios, cheia de oportunidades, para que a gente vá parando aos pouquinhos as nossas arestas e caminhando para a nossa evolução, evoluindo sempre a cada acontecimento. E o orgulhoso, ele sofre mais. Ele sofre muito mais do que o humilde. Por que ele sofre mais? Porque o humilde não espera nada de ninguém. Então, o humilde não sofre com a decepção. Ele estende a mão e ajuda e não espera o retorno. Ele não cobra esse retorno. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele precisa do retorno. Ele precisa do aplauso. Ele precisa do reconhecimento. E aí, quando não vem, ele sofre com a ingratidão, né? E grita, ingrato. Eu ajudei. E agora me vira as costas. O humilde entende que ele estava fazendo o papel dele. E que cada um de nós tem um papel a cumprir. E que cada um de nós tem que fazer o seu papel. Do contrário, a gente está perdendo tempo e ocupando espaço na Terra. A gente sabe que tem uma fila do outro lado esperando para encarnar. Sedentos por uma oportunidade de fazer diferente. De fazer uma nova história. De poder se reconciliar, de ter a oportunidade de apagar, ou pelo menos diluir um pouco o passado que cada um de nós carrega. Então, se a gente está vivendo muito alheio a isso, a gente está perdendo tempo. E nós mesmos vamos nos cobrar desse tempo perdido quando a gente olhar para trás em algum determinado ponto da nossa vida. Então, tem até uma historinha, eu gosto de historinhas, né? Eu cresci com historinhas e não cansei delas. Então, um sábio contou uma certa vez que ele saiu para fazer uma grande travessia pelo mar e, embarcado com outros tantos homens, seguia a viagem quando viu que se aproximava uma tempestade terrível. E para tentar fugir daquela tempestade, eles acabaram ancorando a grande embarcação que eles estavam no primeiro pequeno cais que encontraram. E conseguiram passar, né? Passou aquela turbulência toda e eles conseguiram retomar a viagem. No meio da viagem passaram e viram os destroços de um outro grande navio. E não havia nenhum sobrevivente ao redor. E ele reconheceu aquela embarcação como a embarcação do seu próprio mestre. Costumava usar aquela embarcação para fazer a mesma travessia. E entrou no desespero. Puxa, perdi meu mestre. Porque a destruição era tanta que era impossível ter sobreviventes.
A tempestade foi mesmo muito feia. E ele foi desolado até o destino final aí da sua viagem. Quando chegou lá no templo, que costumava orar com o seu mestre, olhou, o mestre estava lá dentro, tranquilo, conversando com os seus seguidores e passando a palavra dele. Ele falou: mestre, eu não acredito que você está aqui. Foi um milagre? Você não estava na embarcação? Porque eu passei na viagem e vi a embarcação completamente destruída. Aí o mestre disse: não, eu estava sim, eu estava na embarcação. Ele: como que você sobreviveu? Ele disse: eu me agarrei numa tábua e a tempestade me trouxe para a areia. Ele: não é possível. Como que uma tempestade que tem o poder para dragar uma embarcação daquele porte, pode um homem sobreviver à mesma, com aquelas ondas gigantescas, agarrado numa simples tábua? E o mestre disse: é porque cada onda que vinha em minha direção, eu baixava a minha cabeça. Então consegui passar por todas elas. Então essa historinha fala das turbilhões que a gente enfrenta mesmo na vida, e que baixar a cabeça não é fraqueza. Aceitar o que vem não é fraqueza. Quando a gente aceita o que se apresenta na vida para nós, para nos desafiar, a gente entende mais rápido o que a gente precisa entender. Quando a gente se posiciona com orgulho, é muito mais difícil, vai levar mais tempo. Leva mais tempo para a gente entender a lição que a gente precisa aprender, porque a gente fica agarrado naquilo que a gente pensa que é mais precioso. Ah, mas se eu perdoar, o que vão dizer de mim? Ah, mas se eu me calar, vão dizer que eu sou fraco, eu preciso rebater. Ah, mas se eu permanecer nesse emprego, vão me tomar como uma pessoa sem orgulho, um profissional fraco. Puxa, mas e se eu compreender, se eu estender a minha mão novamente, a pessoa vai ser ingrata comigo novamente? Então, todas as vezes que a gente tem esse tipo de comportamento e a gente se agarra no orgulho, que a gente se agarra naquilo que a gente não tem, a gente perde muito tempo, perde felicidade e sofre muito mais por qualquer coisa que se apresente na nossa vida. A pandemia é um acontecimento, porque está acontecendo ainda e ainda está ceifando muitas vidas por todo o planeta. Foi um chamado para a humanidade inteira. Pela primeira vez na nossa existência, de todos aqui nessa sala, o que está acontecendo aqui está acontecendo do outro lado do mundo também. Com todo mundo. Todos nós fomos chamados a olhar para onde com a pandemia? Para nós mesmos. Nós tivemos que nos enfiar dentro de casa, sem poder sair para o trabalho, sem poder sair para uma festa de aniversário, para um jantar, às vezes, com os pais, com a família mesmo. Nós ficamos restritos a um espaço, alguns de nós restritos nesse espaço com outras pessoas, que a gente de repente nem tinha tanta convivência, por incrível que pareça, porque moramos na mesma casa e às vezes não convivemos tanto, porque a gente tem um emprego, porque a gente tem os compromissos sociais. E nós fomos convidados, então, a ficar restritos dentro desse espaço e a nos olhar a todo momento, em todos os espelhos que tinha na casa, e a principalmente olhar nos olhos daquele que morava comigo. E é por isso que no início da pandemia, eu morava num prédio. E nos poucos momentos que eu precisava descer para ir até o mercado, comprar alguma coisa para mim ou para os meus pais, que a gente fizemos esse revezamento dos filhos, de levar as compras para os pais. No início a gente não sabia como as coisas iam ficar. Depois pegamos os pais fugindo para o supermercado muitas vezes, escondidos de nós. Mas eles estão bem, graças a Deus. Mas enfim, quando eu descia, eu lembro que de início era um silêncio no prédio como eu nunca tinha ouvido aquele silêncio antes. Porque as pessoas estavam trancadas dentro de casa com medo, e também porque não sabiam o que fazer com o que tinha lá dentro. Então o filho mal educado que a professora estava educando, de repente estava trancado dentro de casa e não tinha para onde ir. Os
casamentos que estavam falidos, mas que estavam sobrevivendo porque ninguém parava em casa, de repente estava ali exposto em cima da mesa. Então, o chamado disso tudo, para a gente olhar para a nossa vida e para olhar para nós mesmos, é um chamado para a humildade. Porque o orgulho não nos valeu de nada durante a pandemia. O orgulho, a pandemia é só uma amostra, porque está pegando agora 2 anos da nossa vida. Mas quantos anos de vida temos cada um de nós aqui? Por quantas coisas a gente já passou? Por quantos momentos a gente já passou e esqueceu de se voltar para si mesmo? O problema nunca foi os outros. O problema sempre esteve dentro desse templo aqui. Os meus problemas, pelo menos. Os problemas de cada um de nós sempre estiveram aqui, junto com a gente. Não tem aquela frase boba que falam, né? Eu tentei fugir de mim e não conseguia porque onde eu ia eu estava. Foi isso que aconteceu na pandemia. E esse chamado para a humildade não é um castigo. Nós não estamos enfrentando um castigo divino. Estamos enfrentando um momento de dor. E todo momento de dor vem como oportunidade de aprendizado, e de crescimento, e de desenvolvimento, e principalmente de autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento, autoconhecimento, que é a proposta básica da nossa doutrina espírita. E eu vou falar só da doutrina espírita porque eu não posso falar de outras religiões, porque não pertenço a outras religiões. A gente só pode falar daquilo que nós vivemos, né? Então, vivo a doutrina espírita. E quando eu pego o Evangelho e abro qualquer página, quando eu tento buscar aqui a explicação para algo que acontece comigo, qualquer página fala de quem? De mim. Nenhuma página fala que a culpa é do meu cunhado, ou que a culpa é do meu vizinho, ou que a culpa é do meu irmão, ou que a culpa é daquele amigo ingrato que virou as costas para mim. Não está aqui. Esqueceram de escrever isso no Evangelho. Porque o Evangelho a todo momento se volta para mim. É como abrir e chegar a um espelho. Eu preciso da solução de um problema. A gente vai lá e abre uma página aleatória, né? Abro. Quando abro, está lá a minha foto. Preciso de uma orientação. Troco de emprego ou não. Abro, está lá a minha foto. Está lá o Evangelho dizendo, olha para ti, você sabe o que fazer com a sua vida. A orientação está aqui, segue quem quer, né? Somos livres para seguir a orientação. Então, por que a gente se agarra no orgulho? Por que a gente não segue as orientações que nós recebemos? Por que a gente luta contra o óbvio? Porque o nosso caminho, gente, é para a felicidade. A felicidade é inevitável. A gente vai chegar na felicidade. Se ainda não chegamos, vamos chegar. Se você olha para a sua vida e ainda entende, não, eu de verdade não cheguei ainda na felicidade, olha para você. Está agarrado aonde? Na âncora ou na tábua de salvação. Ninguém tem o poder de nos fazer feliz. Só quando a gente permite. Da mesma forma, ninguém tem o poder de nos ofender. Só quando a gente permite. O humilde, ele nunca se ofende. Ele nunca se ofende. Porque da mesma forma que ele não espera uma retribuição, ele não aceita uma ofensa. O humilde entende o que ele fez, é muito consciente do papel dele naquela história e sabe se errou ou se não errou. Sabe se aquilo que o outro está dizendo pertence a ele ou não pertence. Quem muito se ofende é o orgulhoso. Porque se eu falo para o orgulhoso, você não vale nada, ele diz, não, mas eu sou uma pessoa de moral, eu sou uma pessoa de bem, né? E ele se agarra àquilo sem olhar para os próprios erros, e quem não olha para os próprios erros não se permite melhorar. Quem não entende aonde está falhando não melhora.
que não olha para si e vê, puxa, eu preciso melhorar nisso, não cresce, não se desenvolve, não evolui. É o orgulhoso. Não tem meio termo aí. Ou você é orgulhoso, ou você é humilde. Sempre não, porque somos falhos. Então vai ter dias que a gente vai ser mais orgulhoso, vai ter dias que a gente vai ser mais humilde. O importante é que a gente tente exercitar mais a humildade. E que a gente se perceba quando está sendo orgulhoso. Guardar mágoa dos outros, gente, às vezes o outro já está vivendo feliz, já esqueceu o nosso nome, já não lembra mais o som da nossa voz, e a gente ainda está sofrendo por algo que alguém fez pra gente lá no ensino médio, lá na nossa infância. Pessoas que às vezes já não estão nem encarnadas mais. E a gente permite que elas permaneçam nos tornando infelizes, porque a gente se agarra a algo que não existe mais. O orgulhoso está sempre agarrado em algo que não existe mais. O homem no naufrágio se agarrou na tábua porque ele viu que a tábua estava ali. Muitos morreram afogados porque ficaram agarrados na embarcação. A embarcação não existia mais, ela afundou. Se partiu toda em 1000 pedaços. Então é importante que a gente não se agarre em nada que esteja partido em 1000 pedaços. A gente tem que se agarrar no que a gente é, no que a gente pode ser melhor, no bom ânimo, na vontade de crescer, na vontade de ser melhor. E aproveitar cada oportunidade que a vida dá e tirar pelo menos uma gota de melhoria disso. A gente não tem compreensão ainda para aproveitar 100% da encarnação que a gente pediu. Não temos, infelizmente a gente não tem. Mas se a gente conseguir entrar num estado de autoconhecimento e conseguir melhorar algumas coisas, logo a gente vai vendo que o fardo fica mais leve. A vida fica mais colorida. As pessoas vêm, elas se aproximam, a gente não precisa chamar ninguém. As pessoas se aproximam da gente. Ah, mas eu não quero as pessoas, eu quero a presença daquela pessoa. Aquela pessoa não quer estar presente. Deixa a pessoa aí. Às vezes a gente está sofrendo e está cheio de coisa boa ao redor, muito perto, muito próximo. Mas a gente se cega aí com o orgulho. A gente deixa o orgulho nos tirar a felicidade, nos tirar a oportunidade, nos tirar bom ânimo, boa vontade. O orgulhoso acredita na injustiça. O humilde acredita na colheita. O orgulhoso acredita na inveja. O humilde acredita no despreparo. Sabe que algumas pessoas estão despreparadas. Sabe que o sofrimento está ali, latente, gritando. E que nem todos sabem lidar com o sofrimento, então deixam que transborde e tentam passar para os outros. O orgulhoso não perdoa, o humilde nem se ofende. A vida é bem mais leve para o humilde. Ah, mas eu posso ser rico e ser humilde? Com certeza. Eu posso viver muito bem e ser humilde? Com certeza, porque humildade é um estado de espírito. A gente vê muitas pessoas com poucos recursos que têm muito mais orgulho do que aquele que vive muito bem, numa casa muito boa, viajando o mundo às vezes. Mas que dentro das suas condições ainda faz muito mais o bem do que aquele que só reclama e fala injustiça social e lá, que existe. Não estou desmerecendo nada aqui. Falando de um comportamento de cada um, só, do posicionamento diante da vida. Afundar na dor não faz com que a gente vença nada. Afundar na reclamação não faz com que a gente mude nada. O que muda é a ação. Vida é movimento. Parou, deu pó em cima, já era. Onde acumulou pó,
está em casa, está vendo que toda vez está empoeirando os livros, porque toda vez ficam na mesma posição, ninguém está lendo, doa para alguém. Foi limpar o armário, tirou uma pilha de roupa de cima do armário, tá? Aquela volta de poeira na volta. Doa essa roupa para alguém, porque fazia tempo que ninguém mexia nessa roupa. Tudo que para, tudo que não se movimenta, não tem que ter espaço na vida da gente. E o orgulho, ele não se movimenta. E ele não deixa a gente se movimentar. É corrente, é prisão. Jesus foi super humilde. Então, acho que todas as vezes em que a gente tiver dúvidas de como a gente deveria proceder diante de qualquer situação, com os outros e com a gente mesmo, tem uma pergunta que responde tudo. O que Jesus faria no meu lugar? Não preciso nem responder para nada. A gente não precisa nem verbalizar em voz alta. Na dúvida, porque se estamos aqui reunidos é porque acreditamos em Jesus, porque a base do nosso evangelho são os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus não foi um homem pacífico, ele passou na terra e fez um carnaval. Ele fez uma revolução tão grande que ficou marcado em todos os livros de história, inclusive no maior deles, que a gente conhece como Bíblia, né? Que nada mais é do que um livro de histórias. Então Jesus revolucionou o mundo, sem elevar a voz, sem provocar guerra, porque a revolução que ele trazia era interna. Muitos abandonaram riquezas, muitos abandonaram suas famílias para seguir Jesus, porque nada mais fazia sentido. E hoje o que ele nos pede, na mensagem de hoje, é que a gente abandone o orgulho. Quem é o orgulho para nós? Qual é a importância do orgulho na nossa vida? Nenhuma, gente. Então, que a gente possa levar essas palavras no coração. Está no Evangelho, né? Nenhuma novidade aqui. A gente já passou por essa página várias vezes. Quando a gente abre lá aleatoriamente, tenho certeza que todos nós já lemos essas páginas. E cada vez que a gente lê, a gente entende diferente, porque a gente já viveu um pouquinho mais, já passou por outras coisas. Então, o Evangelho está sempre se renovando na nossa experiência. Ele está sempre se renovando na forma como a gente entende a vida. Então, a gente leu essa mesma página há um mês atrás, completamente nova. Então, a pandemia é um convite aí para que a gente se liberte do que não faz sentido. As coisas perderam a importância. Uma mágoa familiar perdeu a importância, porque hoje tudo que a gente quer é que as pessoas da nossa família passem por esse momento com vida e com saúde, né? Questões políticas não devem ter um peso maior do que o amor que nos cerca e que deve nos cercar. Cada um entende as coisas dentro da sua compreensão, dentro da sua evolução moral e da sua evolução intelectual. Não é o nosso esbravejar que vai mudar a ideia de alguém. Não é o nosso orgulho que vai mudar o pensamento do outro. É a nossa humildade, é o nosso exemplo. E acima de tudo, que nós sejamos exemplo para nós mesmos. Que a gente olhe para aquilo que a gente fez e sinta paz no coração. Puxa, eu agi certo. Consciência tranquila. Hoje eu sei que eu agi certo, eu me libertei de uma mágoa, falei que eu perdoava, a pessoa não aceitou, pedi perdão, a pessoa disse que não vai me perdoar até o último dia de vida dela, mas eu estou com meu coração livre desse sentimento. Eu pedi perdão. Que o primeiro passo seja nosso. É para nós. O bem que a gente faz é para nós, não é para os outros. A gente às vezes acha que está fazendo bem para alguém, mas a gente está sempre cuidando só do nosso jardim, que é até onde vai o nosso alcance. Que bom quando a gente faz alguma coisa boa e reflete para o outro, né? O outro reflete, pensa e começa ele a tomar atitudes que vão mudar a própria vida. Então é isso, meus amigos. Que não nos falte humildade, que o nosso orgulho a gente deixe afundar com a tempestade, com toda essa tempestade que está acontecendo aí fora,
que não nos falte bom ânimo para enfrentar isso tudo. Não é fácil, ninguém disse que seria, não está escrito também aqui em nenhum lugar que vai ser fácil pra caramba, não está escrito. Esqueceram de colocar essa parte também. E é isso, que a gente possa voltar para os nossos lares com toda segurança, com o coração cheio de amor, e que se ainda houver algo de orgulho, que não deixe com que a gente fale para as pessoas o que a gente gostaria de falar, que pelo menos elas sintam a nossa energia diferente a partir do momento que a gente sair por aquela porta. Uma boa noite a todos.